Fala pessoal, bem-vindos a mais um Hidrocast. Eu sou o Antônio Guarnieri, estou aqui junto com o Thiago Zago e hoje temos a presença ilustre do nosso conselheiro aqui na Hidroheader, Francisco Fernandes. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Obrigado, Francisco, por estar com a gente hoje, aceitar nosso convite. E vamos conversar hoje sobre esse trabalho que você desenvolveu com a gente da Hidroheader nesses últimos 3 anos, né? 3 anos. Gestão, né? Gestão. Vamos conversar sobre gestão. Gestão, ESG. E a grande importância em torno de tudo isso. Francisco, se apresenta aí pro pessoal que está assistindo a gente. Quem que é Francisco Fernandes? O que você fez de formação? Nome de artista. Né? Eu não sabia, você descobriu hoje. Parece que é importante. Né? Não, Francisco Fernandes. Parece que vai entrar um cara alto nessa. Francisco basicamente foi o nosso professor da Hidroheader sobre gestão e em vários momentos nos ajudou. Então conta pra gente, Francisco. Bom, de formação eu venho da área de mecânica, né? Me formei como técnico mecânico, técnico de segurança do trabalho, técnico de projetos. Depois me graduei na área de meio ambiente e depois surgiu as pós-graduações, né? Eu tenho, acho que 7 MBAs, se não me engano. Meu Deus. Além disso, formação de especialista, né? Fiz parte de conselho já, por isso que eu estou atendendo vocês. A parte de gestão da qualidade, que é o foco principal, né? A conversa começou numa auditoria lá atrás, né? Foi, na auditoria para ISO 9001. A gente estava em São Paulo ainda, se eu não me engano. Isso, lá no Bom Retiro, né? Então fizemos uma auditoria de avaliação e nessa auditoria de avaliação surgiu um monte de oportunidade, né? Foi. Então a ideia da minha atividade, da minha entrega é realmente colocar soluções, né? A gente precisa de alguém, às vezes, de fora para poder despertar, colocar alguma ideia ou, né, acho que aconteceu com vocês, né, indicar um livro e abrir a mente. Foi verdade. Impressionante, a meta, né? A meta, o melhor livro. Leia esse livro se você tem uma empresa. Que alguém que trabalha com produção ou não, né? Pode ler. Sim, sim. Fantástico livro. Ô, Francisco, isso não é um currículo, né? É um sumário tem que fazer isso. Tem que fazer um sumário primeiro. Quando ele falou 7 MBAs, eu falei, pô... A gente não sabe nem o que é MBA. Eu falei exatamente isso. Quantos anos de experiência já? Uns 30 anos de carreira. E o incrível é que são 30 anos em múltiplas áreas, né? Múltiplas áreas. Hidrômetro. Hidrômetro, eu tô com vocês aqui. Turbina de avião. Teve uma passagem aí em outras indústrias aí relacionadas, né? Fui responsável técnico por uma fábrica de hidrômetros, mas foi metal mecânica, fundição, usinagem de peças para trator, de trator surgiu autopeças, de autopeças, peças para avião, eletronuclear, participei de alguns projetos junto lá de Angra 2, lá, que foi interessante, fornecimento de componentes para Petrobras. Caramba. Todas as áreas, né? Mas oportunidades interessantes. Indústria, né? Sempre indústria. Sempre da indústria. Exceção atual que eu estou tendo no hospital, né? Caiu lá aquela avaliação de sistema de gestão aí, eu estou atendendo um hospital aí com 4.000 funcionários. Caramba. Maravilha. Empresas de 10 a 4.000 funcionários. A menor, 3 funcionários. 3 funcionários. É mesmo? Então, um cliente do passado com 3 funcionários faturava 1 milhão. E aí dava resultado e precisava de gestão. Caramba. Ô Francisco, quando você tem uma empresa de 3 funcionários e uma empresa de 4.000 funcionários, tem diferença naturalmente na escala de trabalho, né? Com certeza. Quantidade de trabalho. Mas as diretrizes básicas de gestão, indicadores, muda de uma empresa pequena para uma empresa grande? Bom, o que muda é o entendimento do negócio, né? Pode ser uma empresa de 3 funcionários ou de 4.000, se você não tiver foco e objetivo, ela não vai dar resultado. Então, o importante é entender o que eu quero do negócio. E aí é o ponto de referência. Se a pessoa que está lá comandando não tem essa capacidade de entendimento e objetividade, ele não vai ter resultado. Isso tende a ser negativo. Gestão é administração. Então, é um sinônimo fácil de entender. Qual que é a decisão que eu estou tomando para fazer com que o negócio vá bem? Então, eu tenho que entender que uma empresa de 3 funcionários, eu tenho uma estrutura menor, mais enxuta, mas eu tenho obrigações. Eu tenho que cumprir lá. Todo mês vai ter lá a cobrança do imposto que eu tenho que prestar conta, eu tenho o meu cliente que eu tenho que atender conforme a minha demanda, e a de 4.000 funcionários é o volume de trabalho que eu vou ter, a gestão da equipe, eu vou ter mais pessoas para ter que gerenciar, vou ter que ter um foco de liderança maior, eu tenho que saber uma coisa que é fundamental para um bom gestor, comunicação. Eu tenho que saber conversar da forma correta, eu tenho que saber passar a informação para que o outro lado entenda e saiba o que eu quero.
Então, um bom gestor, seja de uma pequena empresa ou de uma multinacional, tem que ter essa capacidade de informar, de deixar claro o objetivo que ele tem para poder executar. E eu lembro que no início a gente trabalhou algumas ferramentas, né? Mapa de risco, análise SWOT, ali vamos colocar cultura básica da empresa, né? Missão, visão, valores da empresa. Isso cabe para qualquer negócio? Sim. Bom, a gente começou, vamos colocar o caso específico da HydroReader, né? No começo a gente falou muito de certificação ISO 9001, né? Foi. Sim. Tudo começou nela, né? Isso. Pelo menos comigo, a nossa conversa começou com esse objetivo, né? Manter a empresa certificada. Tem muito empresário que não sabe o que é um sistema de gestão, né? Para que eu preciso de ISO 9001? Qual que é a vantagem? O que eu vou ganhar com isso? Então, o importante é entender, como qualquer ferramenta, né? Igual você tem, né, no carro, né, um macaco, Sim. ele tem uma função. E se eu não sei a função dele, ele não me serve para nada. Ele é desnecessário. Então, entender qual a ferramenta se aplica para a minha necessidade. As ferramentas de gestão são ferramentas que me ajudam a organizar ou tomar decisão. Então, eu posso lá colocar lá o exemplo que a gente conversou do SWOT, né? Uma ferramenta de entendimento do negócio. Tá positivo o negócio? Qual a minha visão interna, externa? Qual as ações que eu preciso tomar em cima dessa visão? Qual que é o meu foco daqui a alguns anos? Eu vou fazer isso cíclico. E isso se torna uma ferramenta útil, se eu usar ela da forma correta, né? É comum se perder na aplicação da ferramenta, né? A conversa, a gente estava falando lá do livro A Meta, né? Uhum. Eu vejo a cadência da produção e eu não enxergo o gargalo. O que é o gargalo? O gargalo é a minha pior máquina, meu pior operador, que eu tenho que saber administrar ele. Eu tenho que tomar uma decisão. Se eu simplesmente dispensar um funcionário porque ele dá baixo resultado, eu posso estar mandando embora uma pessoa que tem potencial. Eu tenho que entender a dinâmica de trabalho dele. Talvez eu esteja usando ele no lugar errado. Sim. E esse livro A Meta ensina muito isso, né? Sim. Ele é um romance, né? Sim. Do Elia Goldratt e, de fato, você presenteou a gente, né? Em específico eu com um livro desse e para mim foi transformador, né? Sim. Ele ensina de uma forma muito simples uma coisa que às vezes é complexa de entender no mundo das indústrias. E esse é um ponto crucial que eu vejo. A gente fala de análise SWOT, a gente fala de planejamento estratégico, né? São linguagens que não tá no dia a dia dos empresários brasileiros. Vamos colocar a média dos empresários brasileiros, 70%. Nós estamos falando de pequenas empresas, né? Que, às vezes familiar, muitas delas familiar, mês, né? Sem essa fala bonita, basicamente o que nós estamos falando é onde você quer chegar e como você vai chegar. Exato. E tem uma situação interessante que os conceitos que você apresentou pra gente, eu lembro de ter tido eles na faculdade. A questão na Faculdade de Relações Públicas, a construção de cultura, análise SWOT, tudo isso. Só que é justamente o que você falou, Francisco. Quando você pega, você pode entender da ferramenta, mas você nunca pegou e aplicou ela e viu o resultado que ela gera. Eu lembro quando a gente começava a conversar sobre isso, sobre começar a desenvolver a análise SWOT, fazer os nossos planejamentos, instalar nossa cultura na HydroReader, era muito, assim, a gente tem que abstrato. Né? Exatamente. Não, abstrato. além de abstrato, quem não fez a primeira vez não acredita no resultado, né? Porque parece que é só papel e figurinha bonita. Parece que a gente está desenvolvendo uma burocracia, mas de fato é uma burocracia, só que se você não desenvolver, você não consegue levar isso adiante e ver a parte positiva dela, né? Exato. Que nem quando a gente estava descrevendo os processos de trabalho. Mas como é que o brasileiro empresário médio consegue de uma forma muito fácil entender esses documentos, escrever esses documentos? Como é que a gente consegue colocar isso para eles de uma forma simples? Onde ele procura? Quais são os básicos que eles têm que ter? Né? E por onde ele começa, se ele quiser fazer um planejamento estratégico da empresa dele? O primeiro ponto é ele estruturar o que ele quer e o que ele quer e onde ele quer chegar. Então, colocar no papel as ideias, as metas, os objetivos. Um caderno. Exato. Primeiro ponto, como eu aprendi a escrever. Você se lembra disso? A pessoa não lembra, porque foi algo natural. Eu aprendi naturalmente. Fui até a escola, alguém pegou lá uma cartilha e me passou uma rotina. O empresário também tem essa mesma situação, só que no Brasil a gente pula etapa. Por que eu falo pula etapa? Porque
Porque simplesmente a gente sai empreender, às vezes, sem ter domínio. Não, eu vou começar a empreender amanhã. O que eu vou fazer? Ah, vou montar um lava-jato. Tá. Como que eu monto lava-jato? Eu começo a estruturar, compro máquina, contrato funcionário, e um passo importante é como que eu vou controlar a parte financeira? Como que eu vou controlar as despesas? Então, até uma analogia interessante, né? Vocês já devem ter visto aquele pessoal remando no barco, né? Então, eu tenho várias pessoas remando no barco. Daí eu pego e vejo um vazamento do barco, né? Eu tenho que controlar o vazamento. O vazamento é o desperdício. Então, o empresário que está começando a empreender, eles têm que tomar cuidado porque ele tem que enxergar esse detalhe do desperdício. E a gente tem muita literatura para poder se embasar, né? Hoje se fala de Lean aí corriqueiramente. Todas as faculdades têm matéria de Lean que fala dos 7 desperdícios aí da parte produtiva. Então, eu tenho que buscar o que eu quero conhecer e colocar em prática. Se tem um caminho, com certeza. O caminho é literatura básica. Começaria com Kaplan e Norton, lá, teoria básica de administração, que isso eu aprendo na faculdade. Só que, assim, a grande maioria dos empreendedores não tem essa oportunidade de ter um bom conhecimento em uma faculdade para poder se embasar. Então, qual a alternativa? Eu busco exatamente o que eu quero. Eu gosto de lembrar daquela passagem do Steve Jobs, né? Se eu não me engano, ele que falava o seguinte, ele entrou na faculdade e aí ele se desmotivou no começo, porque ele achou desinteressante algumas matérias e ele escolheu as matérias que ele queria estudar. Não sei se vocês conhecem a história. Sim, tem. E daí Faz parte, foi lançado até o filme. Isso, tem uma passagem que eu me lembro que é interessante, que ele gostava muito de caligrafia. E aí ele começou a estudar os estilos de letra, os formatos, né? E esse estudo dele gerou o que a gente tem hoje no Word. O lá. editor de texto, o Elisa, foi... Inclusive, uma grande briga foi colocar mais que uma fonte, Exatamente. né? Exatamente. Então, por quê? Porque eu busquei conhecimento onde eu preciso. E o que eu não preciso, eu não vou gastar meu tempo. Porque o que é precioso para o empresário? Tempo. Então, se eu cuido bem do meu tempo, eu foco no resultado, eu busco realmente ações para que o meu tempo seja bem utilizado, eu tenho um retorno produtivo. Se eu desperdiço o meu tempo, eu perco o meu foco, eu tenho prejuízo. Maravilha. E qual que é a grande diferença, Francisco? 30 anos de história. 30 anos de trabalho, né? Da indústria 1980, 1990, 2000 e 2020 agora, né? O que mudou e o que... Tanto globalmente, né? A gente teve aí uma revolução industrial muito grande, novas máquinas, ferramentas sendo criadas. E qual é o maior desafio daquela época e de agora? A velocidade da informação. Tá? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, a estudar, eu passei por laboratórios, vários laboratórios. Eu trabalhei com um laboratório mecânico, metal mecânico, e uma coisa que eu sempre admirei foi as máquinas de usinagem. Fantástico, você aprende a usinar, é algo muito divertido, no meu ponto de vista. E hoje você entra numa indústria de usinagem moderna, você vê uma máquina multi-eixo sendo operada à distância, você às vezes não tem nem operador na frente. Aquelas transfers grandonas, né? Não, multi-eixo, multifusos, né? São máquinas moderníssimas. Aí, 3, 4, 5 Acho eixos. que eu vi uma dessas só, eu vi. Inclusive, numa fábrica que você nos levou, tinha uma que cabia um carro dentro dela. Exato. Caramba. Então, o que acontece? A velocidade que você coloca informação para essa máquina trabalhar, esse é o diferencial. Porque uma máquina dessa parada é um prejuízo monstruoso. Então, eu tenho que buscar a eficiência máxima da máquina. Igual exemplos seus, né? Qual que era a meta sua há um ano atrás? A meta, acho que de todo empresário, quando está no começo, é chegar a um volume no final do ano, né? Isso. Volume de produção. E depois você começa a atingir esses indicadores que estão muito claros e ampliar ele, né? Então a gente começou com a meta de produção e hoje a gente tem... nem é nossa preocupação mais a de produção, né? Nós já estamos nas metas de gestão aí, muito mais à frente para nós. O negócio é dinâmico, né? Então, o que eu tenho que entender? Qual que é o resultado que eu quero buscar? Quando a gente fala meta, né? Não um livro, meta no negócio, meta na atividade, eu tenho que enxergar número. Eu tenho que enxergar algo que eu consiga mensurar. Né? Se eu não conseguir mensurar, eu não consigo buscar resultado. Então, é igual o velocista, né? Quanto mais rápido ele for, melhor o resultado dele na prova. Na indústria, na fábrica, onde vocês atuam, na Hydro-Reader, eu tenho que ter o melhor desempenho possível, porque isso vai me agregar valor, isso vai fazer com que eu funcione melhor. E esse é o meu diferencial, ser melhor do que meu concorrente.
E principalmente hoje em dia, que a gente tem cada vez mais a busca por preços menores, né? Na indústria. E a gente começa a enxergar que você tem que produzir com menos desperdício, né? Com menos custo de mão de obra, né? Maior emprego na qualidade, que isso reduz naturalmente as reprovas. A indústria, vamos colocar que chamam 1.0, né? As primeiras indústrias, elas toleravam mais isso, né? Mais reprovas, mais erros, né? Sim. Margens maiores para erro e preços eram melhores, né? Sim. Hoje em dia, com a abertura do mercado internacional, principalmente, a gente tem uma concorrência. Nós não falamos mais em concorrência nacional, né? Nós temos aí, ou local, como era antes. Hoje a gente tem concorrência mundial, né? Com certeza. Então nós temos aí países que têm tarifa muito mais baixas do que o Brasil, que ele consegue colocar um produto aqui num valor de venda que às vezes você não consegue nem produzir. Exato. Então as indústrias, como é que elas sobrevivem nessa competitividade aí agressiva, por exemplo, no mercado chinês? Tem que ter eficiência no Reinventar, processo. né? Reinventar o tempo todo. Sim, eu tenho que repensar a minha dinâmica de operação. Então, os grandes players, as grandes empresas fazem o quê? De tempos em tempos elas se renovam. Né? Toda grande indústria passa por esse processo. De tempo em tempo ela busca algum ponto de renovação para poder se manter ativa no mercado. Se eu não tenho essa capacidade de renovação, eu vou ficando obsoleto. Qual que é a situação obsoleta? Obsoleto é algo que eu não quero usar, é algo que vai caindo em desuso. E aí eu acabo perdendo foco. Um exemplo simples, né? Com certeza todo mundo deve estar acompanhando isso no mundo, né? As mudanças que estão acontecendo no setor automotivo. Hoje, carro, né? Se diz muito carro elétrico, mas não é algo inovador. Não, existia carro, né? Eu lembro, né, eu tive a oportunidade de ir lá na Gurgel, operando. Sim. Já tinha carro elétrico. Já. E a grande indústria matou o Gurgel. Exato, mas assim, não entrando no mérito do cenário da grande indústria, mas da situação do produto. Qual que é o diferencial hoje? Eu tenho que ter uma bateria que seja eficaz, eficiente. Uma bateria que eu tenha uma capacidade de uso maior do que o passado. Antes a gente estava contente com o carro elétrico, né? Agora o pessoal já está querendo que ele faça Sim. muito mais autonomia que o combustão, né? Exato. 1.000 quilômetros é a meta, né? Mas foi o que o Francisco estava falando. A evolução está muito mais rápida e as pessoas elas começaram a ganhar um apetite por ela. Então agora não é só o carro elétrico. É o carro elétrico que faz tem o melhor rendimento. Que é todo conectado, com a melhor né? tecnologia, do melhor jeito possível. Então hoje, se você vai inovar e você inova só um pedacinho, você já ficou para trás. Porque quando a pessoa está inovando, ela já tá colocando lá na frente as coisas. Muita coisa perdeu a função básica, né? O celular antes, que era só para ligar, hoje ele ligar Hoje, é às o menos vezes, importante. É o que você menos faz. O carro, principalmente, eu vou pegar em comparação o Tesla aí, né? Um carro que hoje rodar é o de menos, né? Você quer rodar com tecnologia, autônomo, né? Sim. Que ele iniba acidentes, então... E não é a única área que está acontecendo isso, né? A gente fala, cada setor tem o seu avanço, né? Uns num ritmo maior, outros num ritmo menor. Mas a realidade é que o futuro é ter uma melhor integração e uso dessas tecnologias. Então, quando eu vejo um carro aí com painel digital, né? Tem um velocímetro digital. Meu Cadete GS 93 tinha, se não me engano, reloginho digital. Sim, sim. Eu conseguia ver o velocímetro no contador digital. A questão é, hoje eu tenho uma tecnologia que me fala qual que é a minha média de consumo, eu tenho o Waze amarrado que me dá o melhor destino, eu consigo desviar do trânsito, então eu consigo melhorar o meu trajeto com informação. Informação diferencial. Sim. E essa informação, como você falou, chega rápido. Rápido. É instantâneo, Tempo real, né? Tempo real. É a mesma coisa um pagamento no banco, né? Você quer ficar guardando para cair um pagamento na sua empresa? 3 dias, né? Imagina. Até o boleto baixar. Fica até estranho de pensar, mas isso não faz tanto tempo, né? Exato. Francisco, você tinha... A gente pode falar, então, que a empresa que ela não se renova ou inova, ela está fadada a falir ou perder o mercado dela. A grande pergunta é, a gente consegue chegar num timing disso? De quanto tempo eu preciso renovar? Ou isso é através do próprio mercado, ou por pesquisa, ou qual a sua experiência? Ou quando você vê que uma empresa ela vai se renovar, o que bate na porta dela primeiro? A ideia dela? O mercado, alguém fez uma outra ideia? O que faz ela querer se renovar?
O que dá o gatilho? O gatilho é a necessidade de se manter ativa. No meu entendimento. O que acontece? Toda empresa, como qualquer produto ou qualquer ser vivo, tem um ciclo. Né? Um ciclo de vida. Então, eu vou ter uma fase que eu vou estar em aprendizado, né? Eu tenho que me desenvolver, eu tenho que criar força, habilidades, e aí, num determinado momento, eu vou estar no topo da minha capacidade. O ser humano é assim. Né? Tem uma vida útil, e aí vai chegar um momento que a gente vai cair em declínio. Né? A empresa é a mesma coisa. Só que o que acontece com a empresa? Eu posso, nesse momento de declínio, mudar o meu foco. Então, eu posso estar fazendo uma atividade, buscar uma nova atividade, eu posso renovar minhas atividades, eu posso enxergar minha obsolescência e mudar esse contexto. Né? Eu comentei com vocês, eu trabalho muito com metal mecânico, eu trabalho muito com indústria de aço, de transformação. A mudança do desenho em papel vegetal para papel, para CAD, para informatizado, DWG e hoje 3D, foram todos momentos de renovação, que eu ganhei eficiência. Eu conheço empresas... O próprio mercado te empurra, então, para a renovação. Te obriga, né? Te Te obriga a se manter. Porque senão você não é ativo. E aí o seu mercado vai reduzindo de tamanho. E aí você vai perdendo o quê? Oportunidade de negócio. Quanto menos oportunidade de negócio, pior o negócio do futuro. Então, basicamente, você vai caindo, aí quando você começa a entrar em declínio, aí é onde vem essa parte da renovação. Exato. E aí é onde você tem que mexer. Você tem que Não, tomar uma não ação necessariamente precisa cair, né? Não. Aí é a visão do gestor, né? Você tá olhando para frente. Exato. Por que eu desenho um plano estratégico de 5 anos? Porque eu quero enxergar que em 5 anos eu vou ter sustentabilidade do negócio, vou ter sustentabilidade de oportunidades. A cada 5 anos eu renovo minha visão. Né? Multinacionais vêm há 10 anos. Mas é difícil ver isso, né? Você imaginaria que a gente estaria com uma crise do aço esse ano? Que esse cenário das taxações dos Estados Unidos ia ser tão impactante para o Brasil? Você imaginaria que o Lula não ia ter uma conversa com o presidente dos Estados Unidos para tirar essa situação polêmica? Extensionar um pouco, né? Não vou entrar em mérito político, só para se manter como ativo, como um governante ativo. É o que a gente esperava. E aí o cenário hoje ele está se escondendo. E aí isso repercute aonde? Na nossa operação. Eu, como acompanho algumas situações, eu falo assim, nossa, o que vai acontecer? A minha visão hoje, por exemplo, de aço, ferramenta, é que a cada 15 dias eu tenho um preço novo. Meus clientes sentem isso. Né? Eu vou comprar material no mercado, a cada quinzena tem mudança de preço. E você tem o que no mercado? Instabilidade. Instabilidade é muito perigoso. Instabilidade fecha a empresa. Porque daí eu perco a segurança do investidor. Como que eu vou colocar dinheiro em algo que é instável? Daqui a um ano eu não sei se eu vou estar dando lucro. Então eu prefiro jogar em algo que seja mais seguro. Isso é um fundamento do negócio. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Eu vejo que a indústria nacional ela compete muito com, além do mercado estrangeiro, com a estabilidade que a gente tem dentro do governo brasileiro, né? Não se é partido A, B ou C, mas a cada ciclo que se renova político, a gente tem essas incertezas, essas criações de leis, né? Do nada. Agora nós vamos entrar no IBS, né? Supostamente vai unificar, só que a gente não tem no Brasil uma estabilidade de falar assim, ó, vai unificar, vai chegar nisso e vai acabar aqui, né? Se você pega lá a lei hoje do IBS, define um percentual que vai ser cobrado, porém fala assim, olha, governadores e gestores municipais e prefeitos podem implementar regras, né, ou criar alguma regra acessória. É esse acessório que quebra às vezes a gente, né? Exato. Porque o Estado, a gente estava numa discussão agora, fala assim, olha, eu calculo 17% ou 18%, e aí depois naquele estado eu vou ter um adicional porque eu tenho um fundo de combate à pobreza, o outro me coloca uma taxinha de alguma coisa, né, um pedágio, um imposto a mais sobre o pedágio, enfim. No final das contas, a gente tem a concorrência externa, que a gente não controla, né? As empresas que vão entrar, não vão entrar. Sim. E a gente tem também a concorrência interna, que é outra incerteza, que é a própria gestão pública, né? Que acaba em algum momento engessando a coisa e criando insegurança aí, tributária e insegurança jurídica, né? Sim. As empresas brasileiras hoje eu enxergo que os empresários que conseguem sobreviver, né? E mudam o negócio aí a partir
5, 6, 7, 8 anos, eles, se tivesse aí uma estabilidade, eles dominariam parte do mercado global aí também, não dominariam? É muito bem treinado, né? A selva aqui é um pouco mais difícil do que o resto do mundo. Porque a né? gente não tem uma educação financeira, empresarial desde cedo. A gente vai aprendendo a ser empresário na base do empurrão, na raça. Na né? raça, exatamente. Lógico, estudo é necessário, Sim. mas a maioria não tem nem acesso, né? Exato. Mas a pressão que o brasileiro sofre para ser empresário é um absurdo comparado com os outros países. A gente tem um estado muito burocrático, né? Sim. Isso atrapalha muito o processo. E aproveitando a analogia da selva, né? Normalmente o pessoal que precisa treinar na selva vem para o Brasil, né? Vem pro Brasil. Então, a gente é bom mesmo, né? O exército nosso a Amazônia é um celeiro de treinamento, né? O cenário empresarial é a mesma coisa. Tem mais dificuldades, mais barreiras, mas o desafio é entender essas barreiras e superar. Tanto que a Então, gente fala muito do custo Brasil, né? O Exato. custo Brasil, nós não estamos falando da mão de obra, do trabalhador, aí nós não estamos falando do aluguel de um ponto. O custo Brasil, que todos os empresários se referem, é o custo. Aqui a gente fala assim, muito custo eu não sei, né? Exato. Eu não sei se vai ter o imposto, se vai aumentar, se não vai aumentar, se o fiscal não vai parar na barreira, né? Exato. Esse custo, eu tenho que manter um contador, um especialista tributário, né? Isso. Então, assim, você tem que ter muitos profissionais, às vezes, para cuidar de uma coisa que deveria ser simples. Exatamente. E é isso que dificulta tudo, né? Isso que dá as barreiras do negócio. Né? E aí é o que a gente fala, né? Como é que o empresário médio, né, um empresário pequeno que vai abrir seu negócio, como é que ele consegue enfrentar todos esses desafios do próprio mercado, da concorrência, da falta de mão de obra, às vezes, qualificada, né? Do alto custo de se manter aberto. Eu estou falando de aluguel, água, Sim, luz, sim. telefone. E ainda mais essa incerteza que o próprio país cria para ele. Como é que ele sobrevive nisso, né? A resposta, do meu ponto de vista, é simples: planejamento. Quem se planeja está preparado para o cenário negativo. Quem não se planeja passa dificuldades. E aquilo que você não controla, Aquilo que você não controla, você tem que se preparar para o cenário negativo. Então eu tenho lá. vai no pior, né? Ó, Exato. no pior é isso aqui. Eu desenho o pior cenário possível para o meu negócio nos próximos 5 anos. Eu tenho a pior margem de resultados e o pior cenário. Isso vai me dar o quê? Resiliência para poder passar. Essa pessoa desenhar isso aí, muitas delas desistem, né? Com certeza. Mas assim, o processo elimina quem não está apto. É a lei da selva, né? Só fica o mais forte. O mais né? forte sobrevive. Então, E o mais forte não quer dizer quem tem mais dinheiro. exatamente. É que nem na arte da guerra, ele fala que se você não tem batalhas que você pode perder, só que você calculou mal. Só que não tem como você perder. Se você calcular direitinho tudo, você não perde. Mas eu acho que aqui a gente calcula bem, né? Mas tem hora que do nada surge aqui tem uma lei diferente. Exato. Mas acho que O que a gente fala muito, lidar. que às vezes a gente escuta, né, dentro de algumas repartições, aqui sempre foi assim. É. Esse mata nós, né? Então, Aí mas do sempre- nada. São 1000 e tantas resoluções e normativas desde a redemocratização para cá por dia, né? É impossível a pessoa estar preparada para tudo, né? Acho que faz mais sentido isso, né? Ó, imagina que amanhã o imposto é o dobro, imagina que o frete sobe, né? mas também Você vai no cenário caótico mesmo, A né? questão do planejamento também é planejamento e foco. Porque você, obviamente, tem cenários que você consegue calcular e tem cenários que você Não consegue. Não consegue. Só que se você fizer o seu trabalho, tiver o básico bem definido e focado, eu acredito que você consiga sobreviver pelas oscilações do mercado, o que vai acontecendo. Mas você tem que manter o foco disso. Você não pode, porque aparecer uma oportunidade ou outra, você acabar desviando disso. Sim, exato. Entendeu? Porque você consegue ter um pouco mais de resiliência para aguentar essas pancadas que vêm do nada. Sim. Não, Tem eles que são tomar fortes. cuidado com o estrelismo, né? Já É. presenciei isso em algumas empresas em que o responsável da empresa entende que está num cenário muito bom, muito positivo e começa a tomar decisões erradas. Decisões pessoais, decisões que influenciam no fluxo de caixa. E aí a empresa Muita não gente resiste. confunde o caixa com a carteira também. Exato. Então, esse tipo de decisão é terrível. Ela quebra a empresa, literalmente. Então, E rápido, né? exatamente. Eu preciso saber o quê? Qual que é o meu limite? Até onde eu posso ir? Eu tenho que ter um ponto de referência para falar assim, até qual o meu limite? E esse limite eu tenho que saber respeitar. Se eu não souber respeitar, eu literalmente me afundo, me endivido. Senão é igual o jogador de cassino, né? Exato. Na próxima eu vou ganhar. É, eu vou Exato. recuperar tudo agora, Mas né? não é assim, né? Mas o
Francisco, você falou antes, né? Planejamento de 5 anos. A gente fez o planejamento para a Hidro de 5 anos, conseguiu manter o foco, melhoramos várias coisas lá dentro. E uma das coisas que a gente estava até comentando mais cedo sobre os indicadores. Quando uma empresa a gente não tem indicadores, ou a gente acha que tem indicadores, essa conversa fica muito difícil de você entender. Sim. Mas uma vez que você aprende que os indicadores são importantes e como desenvolvê-los, aí você consegue fazer o plano. Sim. Fala um pouco pra gente das empresas que você passou. Como foi... A gente pode ter a gente tem uma visão agora de como está sendo esses primeiros 5 anos. Mas como são esse planejamento que sempre se renova? Porque agora a gente fez um de 5. Terminou de 5, se faz outro de 5, de 7. Como funciona esse segundo planejamento? Porque, no meu ponto de vista, o primeiro ele é um pouco mais de organização. A gente precisa colocar as coisas no lugar certo, os pingos, os is. E como é que funciona depois que você já organizou a casa? Você já falou, né? Não, e complementando, quais são os principais indicadores que uma empresa, não interessa o tamanho, tem que ter? Tá, primeiro, o primeiro evento de planejamento eu entendo que é a organização, mas o segundo ele deve ser o desafio. O desafio, eu vou falar assim, onde eu vou me mostrar como realmente competente, onde que eu vou mostrar que minha empresa tem diferencial. Então, esse segundo ciclo seria o ciclo de renovação, um ciclo para mostrar bons resultados. Desculpa, você colocou mais uma pergunta? Quais são os indicadores essenciais para qualquer empresa? Não importa o tamanho dela, esses indicadores são essenciais. Os indicadores essenciais são que vão manter o negócio saudável. Então, o que é um negócio saudável? Se eu tenho fluxo de caixa, como está o meu endividamento, como está o meu controle de desperdícios, né? A gente não controla os resíduos, os refúgios, os retrabalhos, isso é dinheiro que está saindo do caixa. O mercadinho de bairro ali, por exemplo, vai falar assim, vencimento de material. Faz o seguinte, o mercadinho de bairro... Ele acha que ele não tem desperdício de indústria. Tem, né? Tem, com certeza. Aquela margarina que venceu é um desperdício. Até pior, né? O material perecível, ele tem validade se você se prepara para ele, mas o que você perde de forma involuntária? Sim, também. Estraga, você tem alguma ação, né, danifica no processo. Eu tenho que controlar isso, isso gera prejuízo para mim. Então, meu indicador tem que ser saudável para o negócio. A palavra já ajuda, né? Eu estou indicando a dor em algum lugar. Indicando a dor, é boa. Qual que é a dor que eu quero cuidar como empresário? A dor que está no meu bolso. Qual que é o foco do negócio? Então, minha empresa capitalista. Então, sim, com certeza. O foco do negócio é ter lucro. Sim. Se eu não controlo, se eu estou tendo prejuízo, eu estou com um indicador manco. Então, os indicadores básicos vão me manter com um resultado positivo. Meu caixa vai continuar no verde. Se eu tiver algum indicador que não me dá essa resposta, pare de medir isso. Você está perdendo tempo. Entendeu? Entendi. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai aumentando o número de indicadores ou a gente chega numa quantidade... Se fosse agora, temos... Não tem regra. Quem vai definir isso é a sua necessidade de controle. Entendi. E eles podem nascer e morrer também, né? Exato. É o que aconteceu com vocês, né? A gente falou de conselho, né? O conselho foi uma solução para resolver uma série de situações. Ele ajudou a entender o negócio e ajudou também a gerar uma harmonia entre os sócios. Sim. Tem alguns pontos que ainda cabe outras conversas, cabe outros entendimentos, mas o principal é que todos estão com o mesmo objetivo. Sim. Né? Um conselho que não ajuda vocês a terem o mesmo objetivo, ele está errado. E eu tenho que ter foco para que a empresa tenha sustentabilidade. Então, isso é um ponto importante. Mas a gente está fazendo poucas reuniões, muitas. Quem define é o ritmo do negócio. Então, eu não posso impor uma agenda muito agressiva para quem é mais calmo. Eu também não posso ser muito calmo para quem é agressivo. Eu tenho que entender o ritmo do negócio. E aí o equilíbrio surge desse entendimento. Tá aí uma boa pergunta. A gente formou o conselho da Hidro para tomar várias decisões, ali, colocar mais cabeças para pensar, mas tem muita gente que fica na dúvida de não só o porquê, mas quando eu devo formar um conselho. E muitas vezes como eu o formo. Por exemplo, você pode ser o dono da sua empresa sozinho, sem mais ninguém, mas você não precisa tomar todas as decisões sozinho e ficar à mercê só do seu entendimento. Como é que funciona isso? Como é que você, Francisco, já deve ter formado, ter feito parte de vários conselhos. Como é que eu formo um conselho novo na minha empresa? Eu chamo que pessoas? Eu chamo as pessoas internas da empresa, eu tento buscar pessoas fora, eu tento buscar pessoas de confiança. Como é que dá esse primeiro passo para se formar um conselho? É o entendimento do que as partes interessadas têm como objetivo. Né? O conselho deve surgir
quando eu tenho algum objetivo em comum com as partes envolvidas. Então, provavelmente o conselho surge dentro de casa. Eu estou numa empresa familiar, meu conselho vai ser minha esposa e meus filhos, para tomar a decisão correta. Certo. Se eu estiver desalinhado com meus filhos numa empresa familiar, eu vou gerar um negócio que não vai ter sustentabilidade, porque eu não vou ter sucessão. Eu preciso ter sucessão. Então, minha empresa familiar precisa ter um conselho familiar. Há uma empresa que tem um foco comercial, tem um objetivo mais amplo. Eu preciso trazer especialistas para me ajudar. Então, o conselho pode ser uma ferramenta de entendimento e de organização. Quando eu preciso de decisões estratégicas, eu trago alguém especialista para me ajudar a tomar decisão. O conselho surge em 2 momentos. Ou eu vou inovar, ou eu vou resolver algum problema que está acontecendo na operação. Então, esses são momentos interessantes para formar um conselho. E é interessante uma fala sua do conselho familiar, né? Muitas pessoas acham que uma empresa com um conselho, nós estamos falando de gigantes industriais, nós estamos falando de redes de lojas, né? E eu posso ter um conselho, como você falou, familiar. Esposa, pai, mãe, né? Eu posso ter um irmão que eu sou sócio dele, né? Mas são pessoas que não são alheias ao negócio, mas também não fazem parte dele do dia a dia, né? E a ideia, por exemplo, de um negócio familiar que cria um conselho familiar, e a gente poderia chamar de um conselho familiar de reuniões de família, né? Só para falar assim, olha, queremos ir para esse lugar. Exato. Todos concordam, né? Quem quer colocar crítica, quem quer colocar sugestão, é uma reunião para decidir o futuro. Eu acho que é o primeiro conselho que todo mundo deveria ter, inclusive, né? Sim, da família, né? Sim. Porque se eu sou... se eu tenho uma empresa e eu quero uma coisa e minha esposa quer outro tipo de negócio, ou quer morar em outro lugar, enfim, a chance disso dar certo é menor, né? Com certeza. Se há um entendimento familiar do rumo, do como e do onde, né? Sim. A coisa flui melhor porque está todo mundo ajudando. Exato. Então a gente pode entender que até para o pequeno empresário seria essencial, de uma forma menos burocrática, de uma forma menos estruturada, mas ainda assim, formar um conselho familiar para aquela empresa pequena dele, pode ser um comércio pequeno, pode ser um carrinho de cachorro-quente, vamos colocar, se for, mas que esse alinhamento familiar exista, sim, eu posso considerar que isso é um conselho. Com certeza. Isso é um conselho que deve ter estrutura e deve operar de forma contínua. O que falta, muitas vezes, nas empresas pequenas é disciplina. Eu vou ter um conselho, ele vai se reunir mensalmente. A gente vai falar do quê? Vou falar das viagens dos filhos aí no período de férias. Se eu estou com uma empresa pequena, eu tenho um conselho pequeno, eu vou falar do volume de negócio que eu tenho proporcional ao meu negócio. E aí eu vou colocar ações no conselho para blindar problemas, né? Criar ações para preparar quando o cenário for desfavorável e ações para gerar negócios. Então, o conselho ele pode ser mutável. Eu posso trazer alguém que me dê uma opinião e me ajude a me colocar ideias no negócio, né? Isso vai agregar valor. Ou alguém que me olhe o meu fluxo de caixa e fala o seguinte, você está colocando dinheiro no lugar errado. O que você vai fazer? Para onde está indo o seu dinheiro? O desafio da empresa familiar é, às vezes, entender como funciona a relação do marido, da esposa e dos filhos. É comum, por exemplo, eu já participei disso em alguns escritórios contábeis. O fundador é o marido e a esposa toma conta do financeiro no escritório contábil. Muito comum. Muito comum. Qual o escritório que cresce e se desenvolve? Quando esses dois players entendem que se eles dividirem, eles conseguem crescer. Senão eles têm um embate entre eles. Então, um assegura investimento e o outro não consegue prospectar porque não tem recurso. E aí não cresce. Tá? Isso colocando num cenário mais simples. Sim. Né? Imagine o seguinte, se eu tenho um cenário aí de uma operação maior, eu preciso ter pessoas que entendam isso e tenha o cuidado de não gerar endividamento. Eu tenho cuidado para tomar decisões corretas, para fazer com que o negócio melhore, seja constante. Eu tenho que colocar pessoas que me ajudem a chegar em consenso. Tá? Porque se eu entrar em desavença, não vai chegar a lugar nenhum. Então, o conselho é uma ferramenta para chegar em consenso com um objetivo comum. E alguém tem que ser o discordante. Dá o sinal de alerta, isso é perigoso, estão entrando numa zona de risco.
qual a hipótese disso não dar certo? Então, Discordar não quer dizer que você não queira que dê certo, né? Exato. Que não dê Debater o certo. assunto, Você né? quer... Exato. Muitas vezes, quem discorda enriquece muito mais a discussão do que aquele que só concorda, né? Exato. Ou que está sonhando junto. Sim, exato. Tem que ter sempre o voto de Minerva, né? Eu tenho a certeza que vai dar certo, mas eu também sei o risco que vai acontecer. E a pessoa que está fazendo essa mediação ser capaz de falar o seguinte, ó, concordo com o seu ponto de vista, mas aquele risco é maior do que a gente está enxergando. Tomar cuidado. E uma das condições que eu acho que o conselho ele pode ser aplicado para todo mundo, todo empresário, porque tem muito empresário no Brasil que ele é o cara que mais puxa. Ele é o que está na frente. E muitas vezes a cabeça dele fica ocupada com tantos problemas da própria operação dele que ele não consegue ter o tempo hábil para Ele pensar tá livre. no operacional o tempo inteiro. Entendeu? E aí, a gente sabe que hoje, se você quer que cresça, você tem que saber delegar e desenvolver Exato. a sua parte de gestão. Sim. Mas o conselho também poderia te ajudar algumas pessoas nisso. Sim. Né? Você tem que Você tirar alguns momentos do seu trabalho ali para você que corre todo dia sem parar, não consegue, só tá pensando nos problemas. Fala, e aí? Isso. Estamos indo bem? Estamos indo mal? Eu lembro que o Thiago fazia sempre essa pergunta para mim quando a gente estava falando financeiro. Assim, estamos melhorando? E durante um bom tempo eu ficava assim, Não sei. como é que eu vou responder? Aí vem os indicadores. Agora a gente vê todos os indicadores e fala assim, estamos melhorando. Entendeu? Agora tá claro para todo mundo. Sim. Em todos, né? Na qualidade, na Sim. produção. Um número básico, né? Parece besteira, né? Você fazer uma medição e apresentar um número quando você fala assim, é fácil olhar, se tá sobrando dinheiro no caixa, tá melhorando. Se não tá sobrando, tá piorando, né? E de repente é o contrário, né? Exatamente. Tá até sobrando, mas tá piorando, porque tá sobrando cada vez menos. Ou não tá sobrando, mas eu fiz um investimento, né? Ele tá se pagando. A longo prazo eu tô vendo no EBITDA lá, que a gente enxerga hoje, né? O resultado do EBITDA é positivo, o saldo final pode até ser negativo, porém o seu EBITDA é muito bom, e a pessoa fala, estamos quebrando, estamos piorando. Então, o indicador eu vejo que é um... A gente fala muito indicador, né? Parece que é uma coisa do outro mundo, mas não é, né? Eu posso fazer um indicador básico lá de meta de venda, né? A minha meta de venda, meu ponto de equilíbrio, então eu tenho que atingir 100% dela, pronto, né? Estou em 90, tá faltando 10 ainda para você ir lá buscar. Tem objetivo o indicador. Se não tiver objetivo, não chega a lugar nenhum. Exatamente. Não é só um número solto, né? Exato. Vamos lá, você colocou 1 milhão de faturamento. 1 milhão é bom, é ruim? Não dá para saber, né? 1 milhão para uma barraca de cachorro quente é muito bom, né? Mas de repente 1 milhão para uma indústria é prejuízo, é insignificante. Então 1 milhão sobre o quê? O ROI, né? Você tem que ter algum... O indicador sempre é algo sobre algo, né? Sim. Um percentual de alguma coisa, né? Uma medição de alguma coisa. Isso é uma ferramenta para comparar, né? Eu posso me comparar com o mercado ou me comparar com a concorrência, né? Quão bom eu sou? Essa é uma pergunta que eu tenho que responder. O medíocre, ele não cresce. Uma coisa básica, um indicador básico aí para quem trabalha com comércio é você ter o indicador de custo de frete. Muitos empresários não colocam isso na precificação, né? Hoje lá nós temos uma sistemática lá que a gente consegue ter o custo do frete real e o custo do frete calculado, né? Porque às vezes o cliente paga uma parte e por estado. E aí eu consigo precificar aquele estado com um valor melhor. Parece bobeira, você não está só perdendo dinheiro, às vezes você está sendo concorrente, né? Você concorre mais forte. Porque muitas empresas vão lá e colocam assim, meu custo frete é 8%. Só que para São Paulo, por exemplo, você tem 2%. E aí você não consegue ganhar a cotação porque você não tem aquela margem ali de 6%, né? Que o frete está te dando e você não está vendo, né? Então, um indicador básico, meu frete tem que ficar no máximo ali em 3%, 4%, que é o que eu estou colocando na minha precificação. Acima disso, eu vou cobrar a diferença do cliente, né? Então, nós estamos falando de indicadores que parece que são coisas altamente complexas, né? Sim. E nós podemos transformar um indicador... Uma coisa tão simples. Perda sobre venda. Sim. Perdi R$1.000 de produto sobre R$10.000 de venda. Perdi 10%. Na indústria está quebrando já, né? Exato. Tá absurdo, né? Então, são números básicos. É um número sobre o outro. Para você ter uma medida mínima de qualquer coisa. Exato. Né? E constância na medição. Acho que o objetivo do indicador é ter constância. Se eu meço e paro de medir, eu perco o resultado. Então, tem que ter uma frequência de análise para poder tomar decisão. Quem não tem indicador hoje
básico que seja, Passa a dificuldade. Tá no está achismo, muito né? fadado a quebrar. Tá no achismo, Com porque certeza. você não sabe nem o que tá acontecendo. É. Entendeu? Você imagina, Sim. como é que a pessoa define, o meu frete é 8% e ponto. Aí chega uma outra pessoa e fala, você podia dar 6 de desconto e você tava ganhando dinheiro. É o exemplo mais simples Não, que eu posso você não quer colocar. Eu calcular? vou fazer uma viagem sem o meu marcador de combustível do tanque. Como que eu vou saber se eu chego? Francisco é bom nas metáforas, né? É, Essa aí foi muito boa. Essa foi muito boa. Então, É tem que desespero do começo ao fim. No começo Exato. até que você não fica tanto, mas... Em uma hora você vai ficar desesperado. Será que eu vou conseguir chegar? É verdade. só arrumem a boia do combustível. Eu tava essa semana com ela estragada, é terrível. Você para abastecer todo dia. Caramba. Você vai e volta pro serviço o mês inteiro com 2 tanques. Quando você não tem um marcador de fato. Toda hora 2 você- vezes por semana você enche o tanque. Você fala, será? Não Um cara sei, novo. não lembro. Impressionante. É terrível. Não tem jeito. A própria luz da reserva é um indicador, né? Exato, É um indicador. A gente precisa- Ô, Francisco, mudando um pouquinho, né? Mas permanecendo aí na indústria. Muito tem se falado hoje em dia de ESG. ESG. Sim. Né? Para quem não conhece ainda, eu ainda estou bastante leigo, né? Estou estudando bastante material, mas ESG, o que é, quando criou e o que você acha que ele vai mudar aí na percepção para o cliente e também na indústria? É uma ferramenta de entendimento social, né? O S, né? De meio ambiente, segurança e governança. Então, é um entendimento novo de como a indústria, né, e a sociedade vai atuar. Eu vejo que toda a ferramenta, quando ela surge, todo novo conceito, quando ela surge com um pouco de polêmica, né? Sim, Como que sim. eu vou aplicar? O que eu vou fazer? É uma ferramenta nova, a gente está ainda numa fase de entendimento, e o importante é entender a sustentabilidade do negócio. Então, para que eu monto governança? Porque eu quero uma estrutura que funcione. Eu tenho que ter regras, eu tenho que ter ética, eu tenho que ter um negócio que faça sentido. Para que eu trabalho no social? Porque eu trabalho com pessoas. Eu preciso ter uma estrutura social que me ajude uma boa operação e que isso funcione de forma correta. Eu tenho que valorizar as pessoas que estão comigo. Né? Quem está te fazendo crescer, né? Exato. E a parte de meio ambiente, o environment, é todo esse controle nosso que a gente tem a obrigação de fazer, né? A gente tem que manter esse mundo funcionando, esse mundo dando resultados. Não dá só adianta- para extrair, né? Exato. Vai chegar uma hora que ele vai colapsar. Colapsa. Então tem que ter ações e o ESG é um entendimento conceitual que vai chamar todos esses pontos de forma alinhada para ter bons resultados para um futuro promissor. Eu entendo que é uma ferramenta que vai se estender a longo prazo aí, a gente vai colher resultado em algum momento oportuno. A gente ainda, pelo menos o entendimento Estamos meu, patinando ainda. não há maturidade ainda, né? É um Sim. pouco confuso, né? Você vai falar, vamos ter uma auditoria de ESG, mas eu vou auditar o quê? Né? Eu vou auditar a 14.001, a parte de resíduo, vou auditar... E o social, vou ver se tem criança trabalhando na empresa. As empresas sérias já fazem esse trabalho. Apesar de haver notícias que é confuso no nosso país, né? Sim. Mas é uma ferramenta que tende a agregar valor. Acho que com ou sem, né? Sempre você vai ter empresas de boa índole e empresas que não foram feitas nem para durar, né? Às vezes é para explorar ali alguma situação cenário. específica, algum cenário, e depois elas acabam encerrando. Sim. Mas, de fato, né? Se você tem um protocolo a ser seguido, ajuda até quem está começando. Com certeza. Sim. Né? As grandes empresas já Tem um adotaram mapa o pra ESG, seguir, né? Sim. Elas, naturalmente, na implementação, as ferramentas para implementação de ESG passam a ficar de mais fácil acesso para as pequenas empresas. Com certeza. Eu vou dar um exemplo, a ISO 9001, que a gente fez a certificação. Se a gente falasse ISO 9001 há 10 anos atrás, né, parecia uma coisa para poucos, né? Era caro de se manter, era difícil de conseguir uma auditoria, né? Parecia um certificado, uma chancela aí de empresa internacional, né? Hoje o ESG está mais ou menos nessa pegada, né? Isso. E o 9001 hoje é simples tirar ele, né? Você Sim. tem ferramentas até pela internet que você já consegue estruturar ele. Naturalmente a auditoria é feita na empresa, mas você já consegue ter mais acesso. O ESG ele vai caminhar, eu acho que mais fácil, né? Com Porque certeza. como você disse, a informação hoje ela chega muito rápido, né? Há 10 anos atrás as coisas demoravam um pouco mais para Sim. se espalhar. Hoje, vamos pegar aí
as grandes emissoras, né? A Globo, por exemplo, o SBT, você já vê propagandas dele se colocando no ESG, né? Tirando novamente a questão ideológica de lado. O ESG é uma ferramenta boa para empresas, vamos colocar médias e grandes já agora, para melhorar o ambiente dela, fidelizar cliente, para fidelizar fornecedores e fidelizar também colaboradores? Hoje eu entendo ela como uma ferramenta de educação. Estou fazendo a estruturação no sistema para que ela tenha um desempenho de sustentabilidade melhor. O que me preocupa é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, da ISO 9001, a gente está num momento de muita banalização, né? O pessoal fala, eu vou certificar ISO 9001, compra uma auditoria e passa. E aí a gente perde o que é a essência, né? Sim. Qual que é a essência? Fazer com que funcione. Para que eu tenho um procedimento? Porque eu quero que funcione da forma correta. Para que eu crio um controle? Para que as atividades sejam controladas da forma correta. Se eu não tenho esse cuidado, então quando eu olho lá para o meio ambiente, eu tenho lá obrigações junto aos órgãos fiscalizadores, eu tenho obrigação junto à CETESB, eu tenho que ter licença, isso não é levado a sério, vira uma multa, automático. Mas eu tenho também ter aquela consciência ambiental do que eu estou fazendo com o meu lixo na empresa. Sim. Onde eu estou jogando esse lixo? Acabou a fase de catar óleo ali e jogar no lixo, e jogar no sumidouro, né? Exato. Então eu tenho que separar. O objetivo principal é essa consciência de sustentabilidade, que não é só ambiental, é também do negócio. Não é só da empresa, né? Exato. Mas uma outra coisa que também pode ajudar, uma coisa que a Hydro começou a fazer não há muito tempo, mas quando a gente começou a tentar ser mais ESG, começou a colocar mais coisas para a gente trabalhar ali dentro, a gente começou a exigir isso dos nossos fornecedores. Exato. Então a gente começou a fazer pressão para a gente ser completo o ciclo. Porque nada me adianta eu ser ESG e o meu fornecedor não tá nem aí para isso. Eu preciso que ele também seja. Eu preciso que isso se popularize. Você acha que isso é pode ser uma capilarização que vai acontecer no mercado? Tipo, quanto mais você se enquadrar nisso, que é o que as grandes empresas estão fazendo, mais oportunidades de negócio você vai ter também com as outras empresas. Não só o seu apelo para o público, né? E o social ali. Mas você vai ter um retorno. O primeiro momento é o diferenciamento, né? Eu vou ter um diferencial que é mostrar que eu faço de forma sustentável. Segundo momento é entrar na cadeia de valor, né? Eu vou ter um momento que eu vou ser um elo que vai fazer sentido em toda essa estrutura. Porque se eu não fizer parte desse elo, por consequência, eu não vou ter um bom resultado. Eu vou estar fora da realidade que está acontecendo nos outros cenários. Eu vou estar fora de um resultado de bons resultados. Quer fazer com que a empresa funcione bem, sustentavelmente, do ponto de vista ecológico, ambiental, que tenha uma boa operação humana, né? Eu tenho que ter pessoas competentes, coerentes, motivadas, e ter uma estrutura de governança que funcione bem. Não adianta eu ter por isso que é um tripé, né? Um tripé, se funciona, esses 3 pontos forem sólidos. Se eu tirar um dos pontos, desaba. Então, eu não tenho uma boa governança, eu não sei o que os sócios querem, eu não tenho uma estrutura de negócio bem definida, eu tendo a ter resultados ruins, eu tendo a ter dificuldade nas reuniões. Por que eu falo isso? Porque governança é entender como o negócio tem que operar. Seja familiar, seja multisócio, eu tenho que entender o negócio para dar resultado. E aí os outros 2 tripés vão me ajudar no entendimento. Como que eu estou com a sociedade? Como que eu estou com esse capítulo que é entender o meu negócio no meu contexto de operação? Qual que é o meu impacto na região que eu estou? Eu gero emprego? Eu gero dificuldade? Eu gero poluição para o vizinho? O meu cenário na cidade que eu estou é positivo ou negativo? E aí eu tenho que mudar o cenário de uma forma positiva. A ideia é esse entendimento de melhor. Melhorar tudo ao seu entorno. Exato. Em todos os sentidos que você puder. Para o negócio, para as pessoas que estão envolvidas no negócio, né? E aí eu falo sócios, funcionários, fornecedores, né? Isso. Porque muitas empresas, os fornecedores são pequenos, né? Sim. Pequenos fornecedores ali que dependem desse fornecimento aí para, às vezes, uma indústria mediana, uma grande, né? Mas é uma ferramenta para alavancar esse tipo de negócio, né? Às vezes um pequeno aí, quando se insere de forma organizada e mostra um bom resultado, cresce. O problema é quando não tem essa estrutura de organização, aí a empresa não vai para frente, né? Então, o ESG, o Francisco, eu vejo que... Eu não vou falar que ele vai substituir a ISO 9001, né? São ferramentas diferentes. Mas eu posso considerar que à frente, devido a essa banalização da ISO, né?
e devido a essa importância mais ambiental que a gente tem e de cuidado com as pessoas, eu posso entender que ele vai passar a ser uma ferramenta, um certificado mais importante até do que a própria ISO? Eu não consigo afirmar isso nesse momento, mas a tendência é que ele tenha um valor cada vez maior no futuro próximo. Então vai agregar valor conforme o entendimento da sociedade. Vou colocar um exemplo simples. Mudanças climáticas. Hoje é uma obrigação na ISO 9001. Eu Sim. tenho que cuidar da minha situação. Já está sendo inserido nas normas. Exato, isso, né? exato. E isso é um capítulo lá do E do ESG. Sim. Eu tenho que cuidar da situação climática, da minha operação, para não aumentar o impacto que ela gera negativamente. Então, eu tenho que controlar minha pegada de carbono, eu tenho que reduzir o meu índice de carbono gerado. Então, essas ações são positivas para a sociedade. Eu começo a agregar valor. Se eu for, né, uma empresa, né, se o entendimento for sério, isso vai ser um diferencial e isso, com certeza, o mercado vai enxergar como positivo. Sim, então cada vez mais nós vamos ver ESG dentro da operação. Das obrigações e das normas atuais. Sim, com certeza. Ela está sendo... Ela vai ser um guarda-chuva, basicamente, aí das demais normas. As normas que vão atender as 17 ODS que tem lá no ESG. O potencial que num futuro próximo isso tudo se una como uma gestão unificada, mas... Que a ISO ela trata, por exemplo, assim, olha, eu vou tratar de pesquisa de satisfação do cliente, um exemplo, né? A gente tem a parte de funcionários lá, mas ela não... A 9001, por exemplo, ela não cita muito claramente o bem-estar do funcionário, né? Não, hoje não. Hoje não tem requisito específico, né? Fala um pouco da parte de apoio lá, eu monitoro lá a mão de obra, mas assim, isso não é um requisito da norma. Mas o foco da 9 é a qualidade, é o produto. Qualidade do produto, isso, para o cliente. Serviço. Isso, exato. Já a 45001, por exemplo, vai ver a segurança do trabalho. Sim, mas já a ESG vai falar que quer a qualidade para vamos colocar, eu falo que nós temos um tripé, né? Sim. Que são os colaboradores, são os clientes, né? E são os fornecedores, né? Então, sem esse tripé, se um tiver ruim, cai mesmo o negócio. Né? Você desequilibra o negócio. Então, ela já fala no bem-estar para esse tripé, né? Que seria ali o social. Sim. E para a comunidade no entorno da empresa também, né? Eu não posso ter uma empresa que polui todo esse meio ambiente aqui em volta, mas lá onde eu moro tá bom. Aqui, né? Não moro aqui perto da empresa, não me importa, né? Exato. Então ela já está sendo introduzida nas atualizações, por exemplo, das normas. Sim, já tem tópicos aí, a 9001 entra em revisão ano que vem, 2026. Provavelmente vai ter tópico relacionado a meio ambiente. Eu não enxergo governança ainda, mas com certeza, meio ambiente social, é certeza. NR1 esse ano já deveria mudar para ter um controle mais quanto ao ambiente psicossocial. Isso vai ficar para o próximo ano, então tende a ter uma ênfase maior para o cuidado da mão de obra, por exemplo. Sim, e o que a gente vê é o seguinte, né? Pensamento de muitos. Né? Explorar a mão de obra, ela dá resultado financeiro para você. Então você vai lá e contrata o mais barato que você puder, paga menos, produz mais, custo barato, vai vender, você vai ter resultado. E aí o que a gente vê é que não é isso, né? É insustentável. É insustentável. Hoje, por exemplo, na Hidrohydro, a gente tem metas muito bem estabelecidas e claras para os nossos funcionários, né? Inclusive, mostrada para os fornecedores, isso. E aí, quando a gente tem lá os atingimentos dessas metas, a gente tem premiação, a gente tem dias de folga, né? Ou seja, a gente hoje consegue produzir melhor, a gente consegue vender melhor, a gente consegue entregar melhor, trabalhando menos, dando folga para o pessoal. Salvo engano, agora, nesse mês, a gente para mais ou menos ali para o dia 28. E o pessoal só volta dia 1º trabalhar de volta. Então assim, ó, a gente atinge hoje resultados melhores do que a gente tinha antes, dando folga, trabalhando menos e pagando melhor. Sim. Né? Então vai na contramão do que a maioria das pessoas que pensam, como eu falei no início, acreditam. Sim. Né? Porque as pessoas se dedicam mais, né? Sim. Aumenta a sustentabilidade do negócio. A gente viu até a questão dos benefícios. Quando a gente estava desenvolvendo tudo ali na Hidrohydro, a gente viu que às vezes a gente perdia um bom funcionário porque a gente não prestou atenção como ele estava se sentindo, o que ele estava buscando. Aí, às vezes, por uma questão, que é aquela coisa que o Thiago já falou para mim, não adianta agora que o nosso colaborador achou um outro lugar, agora eu vou fazer uma proposta.
Não, você tem que sentir esse cara antes. Já foi, aí você já perdeu. Você tem que prestar atenção nele antes, tem que valorizar. Aí a gente foi atrás de toda essa questão de benefício, apresentar para os funcionários, mostrar as metas, dar os treinamentos certos, melhorar a qualidade de vida deles e qualidade de entendimento. Aí você vê hoje a galera trabalhando na Hidrohidro super tranquilo, super feliz. Não, e são, como você falou, Anthony, são visões que a gente tem que ter do detalhe. Né? Hoje a gente tem um RH muito ativo lá, um cuidado com o funcionário, né? Lógico, tá muito melhor do que antes, melhor que muitas empresas, muito aquém do que a gente quer ainda, né? Mas só um exemplo, a gente hoje tem um fundo que a gente permite aos funcionários ter acesso a dinheiro, né? Valores, para pagar alguma fatura atrasada, para poder auxiliar numa emergência que ele tem dentro de casa, ao invés dele ir lá no banco, pegar esse dinheiro num juros altíssimos, e saiu esse empréstimo da FGTS aí, que no final das contas, você paga 3 vezes mais do que você pagaria no banco para pegar um dinheiro que já é seu, né? Ou seja, entubaram isso no trabalhador aí, com a obrigação ainda pro patrão, né, de recolher e ter que explicar isso, quando era só ele ter liberado o valor que já é do funcionário. Sim. Então a gente criou um fundo para evitar dos funcionários pegarem esses valores em juros altíssimos, é parcelado para ele na folha, sem juros, né, e ele resolve aquele problema dele. Aquela pessoa ali, ela estava preocupadíssima com uma água, com o mercado, com o remédio que tinha que comprar para o filho, e a gente vai lá e muito facilmente ajuda ela a resolver. Sim. É a obrigação dela, tem que pagar isso depois, naturalmente, mas ajuda ela a resolver e ele está apto ao trabalho porque ele não está preocupado mais. Né? Ele tá aliviado. E eu acho que um dos papéis aí do RH, e a gente melhorou muito o nosso lá, né? É justamente enxergar isso que no dia a dia é difícil você enxergar, né? Você está, de certa forma, até invadindo a privacidade do outro, né? Mas a gente enxergou isso. Olha, se você está vendo uma pessoa que o rendimento dela está caindo, que é uma boa pessoa, no começo ela estava bem, agora ela caiu, algum motivo tem, não é só a gente ir lá e advertir, punir, chamar atenção. É entender primeiro, né? Tenta entender o que está acontecendo. E às vezes é uma coisa que para você é simples de resolver, né? Só que para uma pessoa, às vezes, sem conhecimento contábil, jurídico e tal, é um absurdo. Sim, eu dou o exemplo que a gente estava na reunião com o pessoal da Petropol, que teve aqui no episódio anterior, né? E eles citaram o caso de... Foi assistência jurídica. Uma assistência jurídica que deu para um funcionário para recuperar a guarda dos irmãos. E assim, imagina o desespero que uma pessoa está dentro. Como é que ela produz bem? Né? E aí foram lá e resolveram, tudo certo, a pessoa está produzindo. Então, na minha visão, o ESG traz essa obrigação desse olhar, né? Que hoje, para os empresários que não se reciclam, isso aí é coisa de... É coisa de canhota, é coisa de esquerdista, ou do outro lado fala isso aí é quem não... É os grandes querendo colocar obrigação para nós. Não, é cuidar daquele que está ajudando você a crescer. Só isso. Faz sentido, exato. Não só dos funcionários, mas dos fornecedores. Você tomar cuidado com aquele fornecedor, que às vezes ele é hipossuficiente ali na relação contigo, né? Você olha ele com um pouco mais de carinho, acho que não custa nada isso aí. Com certeza. E também tem aquela visão que muitas vezes o que é discutido numa sala de reunião, as decisões que são tomadas, elas ficam ali em cima. Então, muitas vezes não passa isso para os outros colaboradores, não mostra o caminho que a empresa... Você tomou a decisão do rumo, mas você explicou para todo mundo para onde o barco está indo? Você mostrou qual são as mudanças? Às vezes as pessoas literalmente só esquecem disso, de se comunicar com o funcionário está ali, não sabe nem se você quer crescer, se você quer mudar, se você quer trazer de fora, se o ano que vem tem emprego, não tem, né? A pessoa não tem tranquilidade na vida, né? Então, como a gente veio naturalmente da base, né? Importante conversar. É importante conversar e a gente sentia essas mesmas dores quando a gente trabalhava, né? Para os outros, a gente conseguiu colocar isso para os funcionários, porque afeta muito o dia a dia deles, né? Então, é o que eu falei, estamos aquém ainda, queremos melhorar muito mais. Sempre. Mas a gente sentiu uma mudança muito grande quando a gente começou, através da consultoria, aplicar, né, essa visão um pouquinho mais de chão de fábrica. Né? Sair do escritório, né? Sim. Olhar pela janela e descer um pouco de vez em quando para ver o que está acontecendo lá embaixo. O japonês fala descer no Gemba, né? Entender o que acontece no chão da fábrica. Descer no Gemba? Gemba é o chão da fábrica. Gemba é o chão da fábrica. E uma das coisas também que a gente viu bastante do Thiago, isso sempre foi uma qualidade que ele teve na empresa, é a cultura do desafio.
Muitas vezes você tem um funcionário que ele performava bem, e aí passa um ano e meio, ele Cai, né? o cai, aí rendimento. você vai conversar com ele, não, ele tá tranquilo. O que tá faltando? Tá faltando um estímulo. Tá faltando você falar, ó, o que você quer? Não, eu queria ganhar mais. Pô, você quer uma oportunidade? Eu lembro que no começo, quando eu comecei a pegar essa parte de gestão, eu falava assim, nossa, e agora? Vou ter que negociar com a pessoa sobre o salário. Aí o Thiago falou, não, você tem que propor uma melhoria. Então, fique empolgado quando uma pessoa, por exemplo, vem te pedir um aumento. Assim, então você quer, então você quer se oportunidade. aprimorar? Então vamos se aprimorar. O que você precisa? Precisa de um curso? A gente ajuda no curso para você chegar no lugar. E hoje a gente tem grandes exemplos da Hydroheader, né? O Éder, a Joyce, o João ali viraram líderes ali, começam a trabalhar com a gente. A Rose, né? A Andréia, a Graça. A regra é simples. Investir para ter retorno. Exato. Sim. Ó, tem algumas falas aí na internet, né? Que fala assim, não, o funcionário não tem o que incentivar, não tem o que... motivar ele. É besteira. Você tem que motivar sim. O tempo todo, né? Como é que o empresário se motiva? Crescendo, né? Um desafio novo, um produto novo que ele tem que lançar. Todo mundo é movido à motivação, ao objetivo. Quem não é também, tem muitos que não são. Todo mundo não vamos generalizar. Aquele que não é, de fato, você não vai conseguir motivar ele com nada nessa vida. É o cara que, se ele puder, ele não acorda, né? Mas aquela pessoa que está todo dia contigo na empresa, a motivação dele é o quê? Saber que ele vai ter um futuro bom ali dentro, que o ano que vem ele continua trabalhando, que a empresa quer... A empresa quer colocar um plano de carreira, quer colocar um treinamento para ele. Lógico, quem opta em fazer vai crescer, quem opta em não fazer é ruim. Não, às vezes não é aquilo que ele quer da vida. Ele tá ali para passar, para sobreviver. Então, assim, você tem que motivar o seu funcionário e se automotivar é besteira, ninguém se automotiva. Como é que você se automotiva dentro da empresa dos outros? Não, né, pô? O cara começa a fazer rebelião lá dentro. Sim. Então, você motiva ele, chama o time no desafio. Nosso time comercial, por exemplo, lá, a Ayane, a Jamile, se automotivam o tempo inteiro, movida no desafio, né? Cada mês é uma meta, cada mês é um prêmio diferente. É isso aí. E o funcionário que se automotiva com a empresa junto, vai lá e põe um desafio e ele vai para cima, cresce. Tem que fazer ele crescer, tem que reconhecer. Aquele que não se motiva com nada, aí sim eu concordo. Ó, esse aí você pode afastar, né? Porque esse aí não é a área dele, aquela ali. Pode ser que ele vai para têxtil e arrebente lá numa modelagem de roupa, né? Enfim. Sim. Mas esse negócio de se automotivar dentro da empresa dos outros, abandona. Isso aí não acontece. Concorda, Francisco? Concordo, eu tô falando besteira. Não, exatamente isso. E a questão de você colocar os desafios em grupo e o grupo um dos indivíduos do grupo se aprimorar e aí os outros verem, isso também gera uma competição saudável. Sim. É a mesma coisa que os caras falam, quando você faz exercício sozinho, é uma coisa, quando você corre com outra pessoa, você tende a correr um pouquinho mais e o outro também. Então você tem que ter esse game ali dentro, né? Uma frase que eu falo muito ali, o pessoal que vai assistir nós vai saber. Quando eu falo assim, ó, a proatividade às vezes estraga. Você tem um cara lá mega proativo. Proativo ele é bom se for dentro do limite estabelecido. Aí você tem aquele cara proativo, ele é de uma área de produção, dali a pouco ele tá lá na Copa proativando o café, dali a pouco ele tá lá no escritório proativando alguma coisa, dali a pouco ele tá lá fora proativando mais alguma coisa. Pô, bicho, é proativo demais. Tá lá no pátio. Né? Ele começa a atrapalhar o serviço de todo mundo. Você é muito proativo, dá uma proativada menor aí, né? Então essa... Verdade, cara. Esse proatividade, ela não é boa fora dos limites. Que tem controle, o importante é o quê? É objetividade. Eu acho que todo funcionário ele tem o objetivo de ganhar melhor, de crescer dentro da empresa. Na possibilidade da empresa ir criando isso, ela vai criando, né? Sim. Agora, não vamos esperar automotivação o tempo inteiro e sozinho. A gente sai da cama com um motivo, né? O empresário está ali pelo desafio. Né? O funcionário tem que ter esse mesmo desafio e, naturalmente, ser remunerado por isso. E não esperar essa proativação o tempo inteiro, que às vezes atrapalha mesmo. Dá um exemplo pra gente, Francisco, de um grupo que você cuidou, que você teve que fazer esse trabalho de motivação na equipe ali. Você teve que... Uma coisa que você mudou, que você reestruturou. Ou a motivação no sócio, né? Não, pode ser também. Uma ação que você fez que você conseguiu ver uma melhora na equipe de trabalho, no parque gráfico, show de fábrica ali. Bom, é parte da minha rotina. Às vezes eu pego algumas empresas aí que têm um desempenho ruim e aí o entendimento da operação na área tem que ser mudado. Então,
entender o que cada um faz, como faz, qual que é a entrega e a interação, isso é importante. Como eles interagem com outras áreas. Às vezes a gente precisa renovar o time para dar resultado. Às vezes as pessoas se cansam de estar no posto de trabalho que estão atuando. Então, eles precisam ter esse, vamos dizer assim, turnover para buscar resultado. Dá uma chacoalhada de vez em quando. Exato, exato. A pessoa se acomoda, né? Sim. E acho que é o pior mal da atividade é acomodar, porque daí você se limita. Então isso é importante renovar. O que a gente vê é isso, né? O importante é gestão, chão de fábrica, né? Essa motivação tem que vir do topo da pirâmide, né? Sim. Da cabeça ali, porque se o dono não tiver motivado, como é que vai exigir do pessoal que está ali embaixo, né? Da administração, da operação ali do dia? Eu acho que é difícil. Ô Francisco, consultoria, para a gente, estamos nos finais, né? Consultoria hoje, ela vale para o pequeno, vale para o grande, se ele tiver condição, você recomenda? Eu não vou falar para mim, porque eu vou falar que recomendo, né? O consultor é você e eu vou falar que eu recomendo. É válido isso? Ou tem que ter um tamanho mínimo, assim? Não, assim, é entendimento. É igual, eu gosto de sempre comparar o seguinte. Você vai no médico quando? Aí eu só quando minha mulher manda. Exato. Eu não faço consultoria. Como homem, né, normalmente não se preocupa com a nossa saúde. Verdade. Então, o empresário tem essa mesma dificuldade. Ele deixa para a última hora tomar uma ação, pedir apoio. E o consultor nada mais é do que alguém que vai vir fazer um diagnóstico. Falar assim, ó, sua situação é essa, e aí você vai ter que tomar algumas ações, alguns remédios. E esses remédios vão te ajudar a melhorar. Eu posso tomar, né, como aceitar a orientação médica e mudar alguns hábitos, né? A vida saudável é mudança de hábito. Se eu não faço isso na empresa, se eu não tenho esse cuidado de bons hábitos, com certeza meus frutos são ruins. Então eu entendo que consultoria é uma ferramenta do empresário. Eu posso usar ela eventualmente para melhorar o negócio. Depende do meu ritmo de trabalho. Eu posso chamar um consultor pontual, ele vai vir me ajudar a resolver um problema e depois eu encerro a atividade. Ou tem alguém que vai me acompanhar continuamente, me dando sugestões, me colocando em questionamento, olhando o que eu não estou enxergando, que a rotina tira a minha visão, né, de empresário. Eu estou lá focado na operação, e às vezes eu não paro para olhar para fora, eu não paro para fazer uma análise SWOT bem estruturada, eu não paro para fazer uma gestão de risco, e aí o consultor é uma ferramenta para me ajudar nisso. A decisão é como que eu vou usar ele, né? Como que isso vai me agregar valor? Quando eu aciono, né? Mesma coisa do médico, eu vou acionar o médico quando eu tenho necessidade de auxílio, né? Senão eu me automedicar é perigoso, né? Sim, então, com certeza. Tenho a chance de eu tomar uma decisão errada e me intoxicar, que a diferença principal do remédio é a dose, né? Sim. Então, consultoria demais também pode atrapalhar. Então, tem que saber dosar esse limite como eu uso. E é importante, pessoal, que você consegue hoje consultorias online já, né, com custo menor. Sebrae tá aí para ajudar muita gente. Sebrae tem muita consultoria aí, às vezes gratuita, né? Você tem muito canal bom para seguir, né? Você pode usar aí o YouTube, o Instagram para ver porcaria ou para ver coisa boa também, né? Você pode usar, hoje tem nomes de referência, né? Não estamos falando dos polêmicos, né? Mas um Marcelo Germano, que você mesmo indicou lá atrás. Nós temos o próprio Francisco, tem o WhatsApp, o Instagram dele, pode seguir aí. E o que você falou, Sebrae e outras que você pode ir dosando de pouquinho e aplicando sem custo até, né? Exato. Pegando esse material e aplicando sem custo. Mas o importante teve condição, quer crescer um pouquinho, estruturar, faça uma, pequena que seja, melhore cada hora um pouquinho ali. Lá na frente você vai ter um consultor aí, às vezes até... Full time, né? Full time, que vai te dando... Mas sempre alguém de qualidade, né? De referência no mercado. Não vai pegar uns polêmicos da internet, um oportunista da internet. Polêmicos. Vai lá, R$197 a consultoria minha, né? Os cursos de internet aí agora. Aquela situação do médico, Se né? o consultor tiver lá no... Como é que é aquele negócio? Agora aquele site que vende o verdinho lá. QIFI. Corre. Não dá, né? Estilo de R$197. Cara, vai te ensinar a vender outro curso. Sim. A realidade é você ter a pessoa certa do seu lado, né? E às vezes não é na primeira tentativa que você vai acertar, né? Até eu coloco isso. Às vezes também o cliente precisa saber se posicionar quanto ao consultor. Então é uma troca de experiências.
um consultor com mais bagagem, mais vivência, vai dar oportunidades de troca de experiências que podem ser relevantes, né? O meu trabalho com vocês foi muito assertivo, porque a gente conversou muito sobre o que vocês queriam, né? O ouvir, o consultor tem que ter essa capacidade de ouvir, senão ele só vem impondo, vamos aplicar ferramenta, vamos criar procedimento, não é a solução. Então, só engessando, burocratizando. Exato. Então eu tenho que entender, e aí eu tenho que entender quem é a cabeça do negócio, quem é a diretoria, quem vai tomar a decisão. Então um consultor experiente vai ter essa capacidade de entendimento dos sócios para poder transformar em ação. E aí ele vai educar a gerência. Né? Aconteceu isso com vocês. Sim, exatamente. A gente falava de procedimento, era algo absurdo, né? Falava de indicadores, não, para que é, onde compra, como funciona. Essa época era bem divertida. Tudo era novidade e tudo a gente achava que era desnecessário, né? Aí tem uma diferença. Consultoria, é o que você falou, eu consulto, ele me dá um feedback, um retorno, né? Alguma ferramenta, alguma literatura, não vai fazer nada para você. Você tem que correr atrás. Só vai te dar o Diferente da assessoria, né? Isso. A assessoria vai mais próximo, vai fazer muita coisa ali por você. Então, assim, eu indico a consultoria, se você quiser crescer, aprender, e aprender dói, né? A gente aprendeu e teve muita dor, inclusive. Muita dor de você vai fazer a consultoria. E aí depende de você. Se eu não consultar nada, o consultor não retorna nada, né? Exato. E agora você pode fazer assessoria, que faz tudo para você, e no final você não aprende, às vezes, muita coisa, né? E tem uma terceira ferramenta que é fantástica também. De vez em quando você fazer uma auditoria, né? Auditoria, é muito bom. Auditoria é o que pega você de calça curta. Exato. Ali. Pegar uma auditoria aí que avalie seu negócio e dê os cheques, né? Às vezes sai mais barato você descobrir que você tá indo mal, né? Exatamente. Antes, você poder mudar o rumo, né? Poder mudar o rumo. Depois que eu quebrei, não precisa nem da consultoria, nem da auditoria, nem da... Não faz assessoria, mas ninguém, já quebrou. Isso mesmo. Pessoal, dica de leitura, Francisco, que você deixa... Pra quem tá iniciando agora mundo do... Pra quem quer falar assim, ó, quero começar a estruturar meu negócio aqui, ó. Ouviu esse maluco aí, tá fazendo sentido pra mim. Para gestão de fábrica, eu recomendo a Meta, lá dentro da Google Drive. É fantástico esse livro, né? A Meta, fantástico. Quem tá com produção, nem só produção, viu? Eu, do mesmo jeito que você me presenteou, eu presenteei outras pessoas da área de serviço. Sim. Né? E é fantástico. Leiam A Meta, do Elia Goldrade, é boa. E o segundo livro que você me deu também, Não é Sorte, né? Também do mesmo autor. Isso. Duas leituras muito agradáveis, né? Sim, rápidas. Até para quem não gosta de ler. Sim. Leia com atenção. Eu já estou, acho que, na terceira leitura da Meta. Ajudou muito a gente... Inclusive, essa aplicação que a gente fez da folga, né? Dos gargalos, né? A teoria das restrições, foi tirada dali. Maravilhoso. Qualquer um consegue entender a teoria das restrições lendo a Meta, né? Sim. E para quem quer um pouquinho mais de administração, entender gestão de negócio... Falcone. Eu recomendo o Falcone. O material dele é muito bom. Então, e acessível, né? Acessível. Fácil de achar, tem muita história. Né? Os pilares da qualidade é Falcone no Brasil. Então, Falcone. Tem na internet aí também, né? Tem N vídeos no YouTube. Mais de 40 anos de história aqui no Brasil. O material dele é muito bom. Então, qualquer livro que você escolher dele vai ser uma boa leitura e vai agregar valor. Tá bom? Maravilha. Show de bola. Bom, muito obrigado, Francisco, pela sua presença hoje, pelo papo com a gente. Obrigado a você que ficou com a gente até o final. Sigam a gente no YouTube e no Instagram, sempre estamos postando os cortes lá. É isso. Grande abraço e vejo vocês no próximo Hidrocast. Tchau.